E eu parei o carro aqui, mas tem 3 pessoas ali do outro lado ali, ó. O que você faria se os seus olhos e a sua câmera estivessem diante de algo que não deveria existir? Olá, meu nome é Rafael e hoje nós vamos juntos conhecer e analisar alguns dos casos mais intrigantes e inacreditáveis que andam fazendo sucesso pelas páginas de mistérios do mundo. Começando por um caso que anda causando pesadelos nos motoristas brasileiros. E eu parei o carro aqui, mas tem 3 pessoas ali do outro lado ali, ó. Já imaginou estar dirigindo por uma estrada deserta no meio da noite, quando de repente os faróis iluminam algo que não deveria estar lá? Uma ideia de arrepiar, não é verdade? Mas é exatamente o que um grupo de motoristas vem relatando estar acontecendo em uma ponte em Amapá, em direção a Oiapoque. E eu parei o carro aqui, mas tem 3 pessoas ali do outro lado ali, ó. 3 caras em pé lá. Pensa no cara que ficou com medo agora, Matheus. Olha aí, ó. Pessoal, do outro lado lá. Deus me livre e guarde. No vídeo, podemos ouvir o motorista relatando o que está vendo para um grupo no WhatsApp de motoristas que trabalham naquela mesma região, enquanto filma essas 3 curiosas presenças que parecem estar aguardando do outro lado da ponte, o que deixa o homem bastante assustado e com vontade zero de seguir em frente. Ainda mais depois de receber essa mensagem que vamos ouvir agora que um outro motorista enviou para ele em resposta ao seu relato no grupo. Escuta só o que o homem disse. É verdade, Augusto. O Leandro, que é parceiro meu do Roda de Pirata para Iapoca, ele e mais 4 piratas filmaram ontem isso aí, tiraram foto ontem. E esses caras que aparecem na cabeça da ponte do lado de lá, é visagem mesmo. Ele tá assombrado, ele não queria nem trabalhar mais pra estrada. Ele disse que os caras estavam lá um tempão lá, e quando ele viu, ele parou o carro, ficou lá filmando, ficou esperando os outros piratas chegarem, os outros 4, e mostrou os caras, todo mundo vendo os 3 caras do outro lado lá. Ele falou, mano, bora meter a cara. Aí lá nessa ponte acontece acidente direto nessa ponte lá de noite, que vê visagem lá. Aí ele viu, pô. Aí os 4 estavam vendo, os 5, né? Aí quando foi chegando perto, o pé dos caras não encostava no chão, pô. Ele fez outro vídeo, vou te mandar depois. Aí o pé dos caras não encostava no chão, quando o cara chegou bem perto, eles sumiram na frente dele, assim, na frente dele sumiram os caras. Já pensou? Banda Iapoca, isso aí, estava vindo do Iapoca. Parado na entrada da ponte, ouvindo esse relato apavorante afirmando que aquelas figuras foram vistas por outros companheiros de profissão flutuando por ali e que com certeza elas são visagens, que é um termo popular para assombração, o homem parece não ter tido coragem de seguir em frente. E quem pode culpá-lo, né? Depois de um áudio desses, qualquer um encontra outra rota só para não precisar passar por ali. Assim que eu tomei conhecimento dessa história, eu fui logo correr atrás de mais informações, tentar entender um pouco melhor a história do local. E não foi difícil encontrar, de fato, diversos relatos sobre pessoas que teriam perdido suas vidas em acidentes naquele percurso. E que, segundo a história, depois de tantos acidentes, o local teria se tornado assombrado por essas tristes almas. Mas eu senti que eu precisava encontrar uma filmagem dessa ponte durante o dia, até para a gente ter uma noção melhor da sua dimensão, e se tinha alguma coisa ali que pudesse explicar a presença daquelas 3 figuras pálidas e flutuantes. E eis que eu acabei descobrindo uma coisa. Olha a visagem, mãe. Realmente é quem tá mais afastado lá no vídeo aparece. Olha. Mentiroso, bando de Mentiroso. Aqui é a visagem. É verdade. Apesar da sensação que passa no vídeo noturno, durante o dia, a motorista desse carro revelou pra gente que, na verdade, o que antes pareciam 3 sinistros vultos brancos flutuando sobre a ponte, eram, na verdade, 3 postes com placas. Postes que estão até na mesma exata disposição de altura que as supostas visagens, deixando bem claro que se tratam apenas de madeira pintada com tinta branca. Muitas vezes a escuridão é capaz de enganar nossos olhos e também a nossa mente. Como eu acredito que seja o que aconteceu nesse caso, onde as pessoas costumam passar ali à noite sem qualquer iluminação, e ao se deparar com essa visão, somada às histórias de assombrações que já existem no lugar, logo imaginam que estão frente a frente com uma visagem. Mas felizmente nesse caso eram só postes. Então, pelo menos esse caso, que anda fazendo muito sucesso pelas páginas de fenômenos inexplicáveis, já está solucionado. Mas agora, por falar em dirigir pelo Brasil, existe uma outra história ficando famosa que você precisa conhecer. De repente a gente depara com uma bruxa no meio do caminho. Aí. O próximo caso prova que o Brasil não é para amadores.
E eu digo isso pois na última sexta-feira, em São João del Rei, em Minas Gerais, um motorista quase teve um troço quando passou pelo bairro de Tejuco. E sabe o motivo do susto? Não, ele não encontrou uma assombração, nem um lobisomem saindo da mata. Ele encontrou foi isso aqui, ó. Se tem uma verdade nesse mundo é que o brasileiro não tem paz. Imagina só, você lá dirigindo de boa, quando de repente a dona Clotilde do 71 resolve dar um rolê pelas ruas da sua cidade. Mas do nada, o cara se deparou com uma bruxa. E olha que nós estamos bem longe do Halloween, hein? E até onde eu pude apurar, não teve nenhuma festa temática anunciada pela cidade naquela noite. Era apenas uma pessoa em plena madrugada mineira, desfilando seu melhor look de bruxa e deixando o motorista que gravou a cena sem saber se rezava ou se caía na gargalhada. Analisando esse caso, o mistério aqui não é se ele é sobre o sobrenatural ou não, porque é óbvio que é uma pessoa com uma fantasia. A verdadeira questão inexplicável dessa história é: o que leva alguém a se vestir assim no meio de maio e sair pelas ruas da cidade? Seja lá quem for essa pessoa, ela zerou a internet de Minas Gerais. E o mistério da motivação para ela ter feito isso continua. Mas a gente agradece pelo entretenimento de qualidade. Mas e você? Qual a sua teoria? Será que essa pessoa perdeu uma aposta? Será que está testando a qualidade da fantasia? Ou só queria ver se os motoristas estavam com o coração em dia mesmo? Me conta o que você acha aqui nos comentários. E agora, vamos nos voltar para algo que realmente dá medo, principalmente para quem mora sozinho. O próximo caso vem de uma usuária do Reddit, conhecida como Bianca5150, uma mulher que, por passar muito tempo fora de casa, decidiu instalar uma câmera de segurança para ficar de olho nos seus cachorros, sem nem imaginar que às 6 da tarde de um dia comum, quando não havia ninguém na casa dela, seu celular vibrou com um alerta de movimento detectado pela câmera. No início, tudo que vemos é uma sala vazia e um corredor escuro, mas melhorando a imagem com a ajuda de recursos digitais, vemos algo ou alguém atravessando o corredor. Uma silhueta escura, alta e com um movimento bizarramente fluido. O que, de acordo com a Bianca, a moradora da casa, não faz qualquer sentido, já que não havia ninguém na casa e todas as portas e janelas estavam fechadas. Esse é o tipo de caso que costuma render um bom debate nas páginas de mistérios, e não é nada difícil encontrar quem alega que isso é uma pessoa que de alguma forma conseguiu entrar na casa driblando tanto a segurança das portas e janelas quanto os cães. Enquanto os entusiastas do sobrenatural apostam numa ideia mais espiritual, acreditando que estamos diante de uma manifestação do além, do espírito de alguém que pode ter habitado aquele lugar no passado. E na boa, eu definitivamente não sei de qual dessas teorias eu teria mais medo se estivesse no lugar da Bianca, que, segundo a sua história, continua tendo que voltar para casa todos os dias sem fazer ideia do que foi isso que apareceu na sua câmera. Mas e você? Do que teria mais medo? Uma pessoa real ou uma assombração? Me conta aqui nos comentários que hoje eu vou favoritar todas as respostas que tiverem as palavras pessoa real ou assombração. Combinado? E, por falar em coisas estranhas acontecendo dentro de casa... Enquanto o youtuber conhecido como Horror Fantasies estava realizando uma sessão ao vivo com seus inscritos, utilizando um tabuleiro de comunicação espiritual, entre uma pergunta e outra, ele segurava esse boneco. Um brinquedo que, segundo os seus fãs, já tinha uma fama duvidosa de parecer se mover sozinho. Mas até aí, tudo bem, a situação estava correndo como esperado. Até que de repente, não estava mais. Enquanto ele conversa, o boneco começa a emitir uns sons até que, de repente, a cabeça gira em direção ao homem,
que no susto solta o objeto dizendo que ele virou a cabeça sozinho. Casos como esse, envolvendo conhecidos influencers do ramo sobrenatural, sempre despertam o interesse da comunidade voltada para esses temas. E enquanto céticos alegam que ele poderia ter facilmente movido a cabeça do boneco com um imperceptível movimento dos dedos, muitos daqueles que acreditam que tem mais nessa história que um mero truque argumentam que a reação do youtuber pareceu legítima, demonstrando que ele estaria tão surpreso com o que aconteceu quanto os seus seguidores. Será que estamos diante de um mero truque com as mãos? Ou será possível que essa sessão de comunicação com aquele tabuleiro tenha algo a ver com as ações desse brinquedo? Cabe exclusivamente a você escolher no que acreditar. Assim como o nosso próximo caso, onde vamos ver uma suposta nova gravação de uma das criaturas lendárias mais medonhas já relatadas. Seria possível que uma das lendas mais famosas dos Estados Unidos tenha decidido aparecer novamente? Um morador de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, passou a afirmar que sim, após uma das suas câmeras de segurança captar algo que reacendeu o debate sobre a existência do lendário Homem-Mariposa. De acordo com o relato do morador da casa, esse vídeo foi registrado durante a madrugada na cidade que ficou conhecida mundialmente pelo avistamento e surgimento da lenda do Mothman lá na década de 60. E apesar da baixa qualidade das imagens, é possível perceber algo que parece atravessar a varanda a uma velocidade tão absurda que só pode ser percebida nessa super câmera lenta no momento em que a suposta criatura parece se apoiar antes de desaparecer por completo na escuridão. Em sua publicação, onde o vídeo foi originalmente compartilhado, o proprietário da câmera comenta que, para facilitar a visualização, reduziu a velocidade do vídeo, pois na velocidade real tudo se tornava apenas um grande borrão. E um detalhe curioso é que ao passar voando e tocar a estrutura de madeira, o impacto parece ter sido tão forte que chega a erguer um vaso de plantas, o que descartaria a ideia de ser só uma ave noturna convencional, como uma coruja, por exemplo, e o que levou várias pessoas a lembrarem do famoso Mothman. O Mothman é uma criatura lendária do folclore dos Estados Unidos. Supostamente avistada em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Descrita como uma figura humanoide de cerca de 2 metros, com olhos vermelhos brilhantes e asas grandes, sua aparição mais famosa aconteceu no colapso da ponte Silver Bridge em 15 de dezembro de 1967, o que acabou transformando a criatura em um símbolo de prenúncios de tragédias, sendo posteriormente avistada e associada a vários desastres e acidentes da região. E o fato do relato da gravação se passar na mesma cidade onde a lenda dessa criatura nasceu fez muitos entusiastas da sua existência sugerirem que podemos estar diante de uma nova aparição dela. Mas é importante ressaltar que nem todos pensam assim, e muitos céticos argumentam que precisamos levar em conta a baixa qualidade da gravação noturna, o que poderia ter feito a câmera não conseguir processar um movimento muito rápido, transformando o que poderia ser apenas uma ave grande ou um morcego caçando perto da luz num grande borrão distorcido e bizarro, enquanto o movimento do vaso seria apenas o deslocamento de ar ou até um toque acidental do animal. Um novo e intrigante vulto inexplicável na terra do Mothman ou apenas uma gravação de baixa qualidade de um animal comum? Seja lá qual for a verdade por trás dessas imagens, parece que a história da misteriosa criatura de Point Pleasant ganhou um novo capítulo. Às vezes as coisas mais estranhas não vêm de uma estrada no meio da madrugada ou de uma tentativa de comunicação espiritual. Às vezes elas vêm do comportamento humano. E o que aconteceu em uma praia na Espanha é um excelente exemplo disso. Nas famosas areias da praia de Fuengirola, uma cena rompeu completamente a tranquilidade do dia. Uma cena registrada nesse vídeo, gravado por uma testemunha que mostra uma pessoa se movendo de forma surpreendentemente habilidosa dessa forma aí, imitando um cachorro.
enquanto outra pessoa caminha logo à frente, agindo como se estivessem juntos. A situação toda é insana e chamou atenção não só lá na hora, mas continua atraindo o olhar por onde é compartilhado. E levantando a importante questão: mas o que é que está acontecendo ali? E depois de uma cena no mínimo muito esquisita como essa, eu lhe pergunto, o que você acha que está acontecendo ali? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você adora uma boa pulga atrás da orelha. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos mergulhos pelo desconhecido. E é claro, deixe também aquele like para me ajudar a continuar buscando esses mistérios. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.